Queridos, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem quer que esteja nos ouvindo aí do outro lado. Eu já quero te dar um bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o canal da Elie Matos, para mais uma leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Você que está nos acompanhando, hoje nós vamos ler a segunda lição da nossa revista, que estamos no segundo trimestre de 2022. Estamos começando aí, né? Tá o comecinho, lição número 2 ainda, que traz por título a revelação de Jesus Cristo, que é o Apocalipse, né? Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e é essa lição que nós estamos estudando nesse trimestre, o livro do Apocalipse. Todos os domingos nós temos a EBD em nossa sede, somos ali da Adebrais Itapevi sede, onde preside ali o nosso pastor presidente Samuel J. Marques e a nossa pastora Ana Miriam. Então, todo domingo de manhã, além do culto, nós temos a EBD. Então, nós nos preparamos um pouquinho antes para domingo nós estarmos já afiados aí na lição, tá bom? Então, eu já quero te dizer que você que está chegando agora, eu já quero te convidar para ficar comigo aqui nesse canal, curtir os nossos vídeos, dá um like, assista nossos vídeos, pega o seu livro, sua Bíblia, sua revista, acompanha com a gente essa leitura. Quão importante é aprender sobre as revelações de Jesus Cristo. Quão bom é importante aprender sobre todos os livros da Bíblia, mas nós estamos em um que é especial, né? O livro que foi revelado por Deus, as coisas que hão de vir, e para a igreja ir se preparando até que o arrebatamento aconteça, né? Então acompanhe com a gente, essa lição vai ser ministrada no dia 10 de abril, que é domingo agora, né? De manhã às 8 horas da manhã, vamos estar ali na sede. E eu quero te convidar aí para participar comigo agora. Pega a sua Bíblia, sua revista, suas canetas, seus bloquinhos de anotações e vamos lá com a gente? Vamos lá abrir o livro de Apocalipse. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Nosso texto áureo está em Apocalipse 1:17 e o primeiro versículo que já nos dá aqui é: E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Foi ali a revelação que João teve na ilha de Patmos, na época da perseguição. Ele foi levado para aquela ilha de Patmos e ali o Senhor começou a mostrar para ele as visões das coisas que iam acontecer. Ele está dizendo que diante de tudo aquilo, ele cai como morto aos pés de Jesus, porque ele não suporta aquela glória tão maravilhosa que acontece ali naquele momento daquela revelação. Então nós vamos aprender agora essa lição, João contando aí os primeiros capítulos, João falando aí da sua visão que ele teve naquele lugar, como um alerta para a igreja das igrejas daquela época, também será alerta para as igrejas nos dias de hoje, tá bom? Então, já quero te convidar, fique comigo até o final. Para você que já está comigo, continue aí que a lição tá boa esse trimestre, viu? E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, dá um like, deixa seus comentários, seus pedidos de oração. Durante a semana, vai lá no Instagram. Nós temos live toda a semana. As lives não ficam gravadas, tá bom? Nosso devocional de toda semana. Acompanhe a gente, eu vou deixar o link aqui embaixo do Instagram da Elie Matos, tá bom? E tem também o Instagram da Elie Matos Store. Depois acompanha lá para você ver as nossas novidades que nós estamos tendo aí, tá bom? Que é de grande valia para a gente aprender a palavra do Senhor, tá bom? Então vamos lá? A verdade aplicada da nossa lição é: não podemos, como igreja, ignorar ou desprezar
a relevância da mensagem do Apocalipse. Por quê? Porque em breve Jesus voltará. Então, é de grande relevância. É muito importante a gente aprender sobre o livro do Apocalipse, para que nós não venhamos ter medo. Isso é para que nós venhamos nos preparar para diante de Deus estar como corpo de Cristo, né, adornado, esperando o noivo buscar a sua igreja. Os objetivos da nossa lição é despertar a brevidade do tempo. Então nós vamos dar uma despertada aí, essa lição vai nos trazer aí um despertamento espiritual, porque o tempo está próximo. E mostrar as características que identificam a igreja, né? E destacar também a pessoa de Cristo e sua posição soberana. Para você que está chegando agora, nós já tivemos a lição número 1. Vai lá no vídeo 1, o primeiro vídeo desse trimestre, para você começar ali, entender direitinho do início até aqui, porque ainda dá tempo, os vídeos ficam gravados aí no YouTube, você pode acompanhar a hora e quantas vezes você quiser, quantas vezes forem necessário para você estar aprendendo, tá bom? No tópico 1, nós aprendemos muitas coisas do início, né, do livro do Apocalipse, o porquê que nós temos que aprender para nós não se embaraçar em seitas e heresias, né? Então nós aprendemos muita coisa importante na lição número 1, acompanha lá, viu? E agora a lição número 2, que vai falar sobre a revelação de Jesus Cristo. A sua Bíblia está aberta aí comigo no Apocalipse 1. No versículo 3 é o que nós vamos estudar bastante, aqui vai ser o texto de referência. É o 3, o 4, o 5 e o 6, tá bom? Então, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então nós já vamos ver aí a lição número 1, a introdução, né? Temos aí um motivo de oração. O motivo de oração é para orar para que a igreja seja luz para o mundo sem tirar os olhos de Jesus, né? Coisa linda. Então, a introdução que nós vamos ver vai falar sobre a revelação do Apocalipse, a visão da igreja e a visão de Deus, tá? Então, nessa lição, nós veremos que a revelação do Apocalipse, ela começa com uma visão de Cristo glorificado, ao mesmo tempo que conforta João, mostra a importância do papel da igreja nesse mundo. Tópico 1 vai nos dizer: a mensagem do Apocalipse foi um grande consolo para os cristãos daquele tempo, em face das perseguições e sofrimentos vividos sobre o império, né, o Império Romano. Então, quer dizer, era uma mensagem oculta, né? A revelação, essa revelação que Deus trouxe a João, ela era uma mensagem oculta e que precisava ser revelada à igreja. Então, nessa época que estava a perseguição sobre a igreja, foi a época que João, ele, por falar do amor de Cristo, por dar testemunha, por ser exemplo de Cristo na terra, ele foi perseguido e foi levado para a ilha de Patmos. E lá Deus vai mostrar para ele as revelações das coisas que iam de acontecer e a preocupação ali com a igreja que está sendo perseguida, né? O que ele vai transmitir aqui para a igreja não se desesperar, que no momento da perseguição tem consolo, né? Tem bênção para o futuro. Não se desespere, porque em breve ele voltará
tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Então foi uma época de perseguição da igreja, que nessa perseguição que João é levado para a ilha de Patmos, Deus revela as coisas que hão de acontecer. Né? Aquela época que Nero queimava os corpos dos servos de Deus, né? Aquela loucura toda de perseguição. E ali João está vivendo esse momento. Essa época a Igreja de Cristo está vivendo esse momento de perseguição. Né? Então hoje nós também precisamos buscar em sua mensagem e edificação força e esperança, lembrando, né, que nossa realização e esperança está em Cristo Jesus, e que muito breve vai buscar a sua igreja. Então, em breve, tudo isso vai acabar, se Deus quiser. Essa era a mensagem de Deus transmitida para João, mostrar para as igrejas de Deus e para os servos de Deus que estava sendo perseguido, né, ali naquele momento difícil, tá? Então a autoria do livro, o primeiro verso responde detalhadamente sobre a autoria, aqui onde nós lemos, né, o capítulo 1 de Apocalipse, né, já mostra ali o autor do livro. O autor do livro é Jesus Cristo. João, ele escreve, né? Porque Deus ali ele pede para João escrever, mas o autor do livro dessa revelação é Jesus Cristo, né? É Deus Todo-Poderoso. Então o primeiro verso responde detalhadamente sobre a autoria e o destino do livro Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro do livro, a qual Deus lhe deu origem divina para mostrar aos seus servos, que é o destino do livro, as coisas que brevemente devem acontecer, um caráter profético do livro. E pelo seu anjo as enviou mensageiros divinos e as notificou a João, seu servo, escritor humano. João foi o escritor, mas o autor do livro foi Jesus Cristo. Né? Então está aqui já em Apocalipse 1, onde nós acabamos de ler. Então, deste fato, podemos tirar a lição de que não cabe orgulho e vaidade quando se estende o verdadeiro autor, quando é Jesus o verdadeiro autor, né? Sem Jesus não podemos fazer nada. Essa revelação não foi de João, esse livro não foi de João, ele apenas escreveu as coisas que Deus mostrou para ele e confiou nele como servo de Deus, para transmitir para a igreja de Deus a mensagem que Deus queria revelar para a sua igreja, para a sua nação, né? Tá? Então vamos lá. Então aqui, irmãos, o imperador Domiciano, ele perseguia os irmãos e ele fazia a crueldade, né, com as pessoas. João está na ilha de Patmos e Deus lhe dá essa visão. Então o objetivo de João era fortalecer a fé dos cristãos, era encorajar eles, encorajar os irmãos no meio daquele sofrimento que eles estavam vivendo ali. Bem sabemos, né, que as perseguições nunca destruiriam a igreja e nem os propósitos de Deus para ela. Então não é uma perseguição que vai destruir o propósito que Deus tinha ali e tem para a igreja dele, né? Então Deus estava ali passando essa mensagem para João, para o povo entender. Tudo isso um dia vai passar, um dia vai chegar, né? De nós termos um encontro com Ele ali na glória. Então, uma mensagem para todos os crentes dessa época também, né? Não é essa perseguição aí que vai fazer a igreja de Deus parar, calar, né? A igreja de Deus, ela precisa avançar. É por isso que Deus revela a João para nos fortalecer como igreja de Cristo através das revelações do livro do Apocalipse. Então, no próprio livro do Apocalipse, o nome João aparece 5 vezes, relacionada de forma clara o apóstolo à autoria humana do livro, que é do capítulo 1 ao 4, onde nós lemos aqui, né? Então não bastasse isso, né?
como não bastasse isso, Irineu, discipulado por Policarpo, né? Policarpo foi discípulo do apóstolo João, atesta que o apóstolo do amor escreveu o livro do Apocalipse no fim do reinado do imperador Domiciano, que governava o Império Romano ali naquela época, né? Tá? Então, Apocalipse do 2 ao 3, nós vamos ver aí no tópico 1 e 2 da lição a tríplice bem-aventurança. Então, a Bíblia não é um livro de teoria sobre a felicidade e bem-estar. Não é um livro de autoajuda. É o único livro no mundo cujo autor sempre está presente toda vez que você lê. Então, é o manual prático de bem-aventurança e vida plena. Encontramos logo no início do Apocalipse 3 bem-aventuranças, né? Então, tá aqui, ó. Bem-aventurado é aquele que lê. Essa foi a mensagem que Deus está dando para João. Bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve e as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Aqui Deus está falando para João. Bem-aventurado é o povo que lê, né? É o povo que lê, os que ouvem a palavra de Deus, né? E os que guardam as coisas que está escrita no livro. Por quê? Porque às vezes não basta a gente só ser servo de Deus, só andar com a Bíblia, ter a Bíblia no aplicativo. Não. Bem-aventurado é aquele que pratica as coisas desta palavra. Por quê, irmãos? Porque vai chegar um dia que a gente não vai poder mais fazer isso, né? Que a gente não vai poder mais ler. A perseguição vai vir. Então, nós precisamos estar com a palavra de Deus guardada em nosso coração. Obedecer, praticar, fazer o que de fato a Bíblia está nos ensinando. Então Deus está dizendo para João, bem-aventurados são esses que guardam os meus mandamentos, que escutam a palavra, que lê, porque lê você aprende. Escutar não é só escutar, é praticar, é ouvir, deixar entrar dentro de você, né? Então, esses poderão ser bem-aventurados, né? Então, essa passagem deixa bem claro que não basta, irmão, só memorizar. Não adianta só ler. Você precisa ler, né? Ler o texto e ser um bom ouvinte, né? E é preciso obedecer a palavra de Deus para desfrutarmos das bênçãos do Senhor para o seu povo. E aí temos o subsídio aqui, né? Russell Champlin falando sobre o termo da bem-aventurado, o termo bem-aventurado, diz no segundo termo é utilizado no Novo Testamento, é elevado ao nível espiritual, indicando a felicidade que se associa a uma relação correta com Deus. Podemos dizer que, por conseguinte, que expressa o estado de bem-estar que é resultado da retidão espiritual. Então, irmãos, aqui, essa bem-aventurança não é para só desfrutar das coisas terrenas da terra. Essa bem-aventurança não é uma teologia da prosperidade, né? Essa bem-aventurança não é uma felicidade daqui da terra, não. É os frutos do Espírito. Essa bem-aventurança é andar na posição de Deus, né? Então, bem-aventurados são esses que se consagram, que se separam, que se dedicam, que estão ali diante de Deus, que lê, que escuta, que obedece, que pratica, né? Praticar o que ouve. Nós vemos hoje, irmão, nos cultos, as pessoas, na hora da palavra, eles dão a mínima de atenção. E se não for do jeito que eles querem, que agradam a eles, eles não ouvem, eles debocham, levantam e saem, conversam na hora da mensagem, vê celular na hora da mensagem. Eles não dão a mínima para o poder que tem na palavra, o poder de aprendizado, para que eles tenham vida no altar. Porque quem lê, quem estuda, aprende.
Quem guarda a palavra no coração tem o dever de praticar a palavra. Como que a gente vai ouvir e guardar a palavra de Deus em nosso coração se a gente só quer ouvir o que a gente quer? Aqui está tendo exortação para as igrejas. Aqui está tendo um alerta para as igrejas de Deus. Aqui está tendo um consolo para a igreja de Deus, né? Então a igreja vai receber aqui uma mensagem de exortação, de consolo, de conforto, né? De aprendizado. Bem-aventurados são esses. Quem de nós acha que é uma bem-aventurado? As pessoas acham que ser bem-aventurado, que ser bem-aventurado é ter todas as coisas que tem nesse mundo, tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar. Bem-aventurado é aquele que guarda a minha palavra, que lê, que ouve, que pratica, que anda nos meus preceitos. Esses são os bem-aventurados, né? No Salmo 1, no capítulo 5, do 1 ao 5, nós vamos ver, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém ao caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor. O que é prazer na lei do Senhor? Prazer na palavra de Deus, né? Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, né? Então essa prosperidade, primeiro é uma prosperidade espiritual, primeiro é uma prosperidade divina, e as outras coisas aqui da terra é consequência, né, da nossa obediência. Entendeu? Então vamos lá para a brevidade do tempo. Os tempos se aproximam para a volta de Jesus. Quando Daniel recebe de Deus as revelações concernentes ao futuro de Israel e do mundo, Deus disse para Daniel: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Lá em Daniel 12:4, está escrito isso, quando Deus mostrava para Daniel, né, o livro, e pedia para ele fechar o livro e selar aquelas palavras, porque ainda não era o tempo. O tempo estava próximo, mas ainda não era o tempo, né? Porém, depois de 600 anos depois, no tempo do Novo Testamento, Deus diz para nós que já é a última hora. E está lá em João 2,18, né? O escritor aos Hebreus afirma que falta apenas um pouquinho de tempo para a volta de Jesus. Hebreus 10:37. E no Apocalipse nós somos avisados por Cristo que o tempo está próximo. Olha quantos avisos, né, nós vamos tendo até chegar aqui na revelação que Deus estava mostrando para João, dizendo para a igreja. Aí Jesus está dizendo para a igreja: o tempo está próximo, né? Estava avisando para a igreja: calma, isso vai passar, o tempo está próximo. Se prepara, se santifica, né? Guarda a minha palavra, porque o tempo já está próximo, né? E a pergunta que nos vem em mente: se no tempo do Novo Testamento era a última hora, o que diremos agora, há mais de 2000 anos? Enquanto Daniel fecha o livro, João vê Jesus abrir o livro. O aviso é claro: é tempo de arrependimento e consagração a Deus. Pensa, naquela época, a perseguição, Jesus está dizendo para João, vê Jesus dizendo: eu já estou às portas. Imagina agora, se naquela época Jesus estava falando que já estava às portas, imagina agora. Será que ele vai demorar mesmo? Será que ele não vai vir para cada um de nós? Então cabe a nós a se santificar, cabe a nós como igreja de Cristo guardar a palavra de Deus, cabe a nós andar no caminho da verdade, no caminho santo, não se misturar com esse povo do mundo, não se misturar a ídolos, não se misturar aos ímpios, né? Para podermos sermos bem-aventurados diante de Deus. Tá? Então as mensagens do Apocalipse, irmão, foi um grande consolo para os cristãos daquele tempo, e em face das perseguições e sofrimentos vividos sobre o Império Romano. Esse aqui
é o ponto principal, né, ali da revelação de Jesus Cristo, da mensagem do Apocalipse para a igreja de Deus. Foi esse tempo que o povo estava vivendo ali, né, as tribulações, e aí João recebe essa visão. Então, se arrepender dos nossos erros, irmãos, não é tempo de ficar com contendas, com conversa, discussão, né? E isso não nos edifica, né? No tempo de ser um bem-aventurado, guardar a palavra de Deus nos nossos corações, praticarmos essa palavra, porque os dias já estão próximos, né? Essa lição tá boa, viu? É uma lição de alerta mesmo e de exortação para a igreja de Deus nos dias de hoje. Então, tópico 2, visão da igreja. João, ele vai ver a igreja, né? Vai ver as igrejas, né? Então, em sua mensagem final e profética, Jesus demonstra o seu cuidado e zelo com a sua igreja, trazendo admoestações e mostrando qual é a verdadeira identidade e posição do seu corpo. Enquanto não chega ao arrebatamento, veja que o amor de Cristo por sua igreja é tão grande que o apóstolo Paulo, ao admoestar a igreja de Éfeso, exorta que o marido ame a esposa, tendo como padrão como Cristo amou a igreja, né? Vai estar em Efésios 5, 25. Então, no capítulo do 1 ao 4, João, ele vai ver as 7 igrejas, né? Então, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era e que há de vir, e que dá os 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, é o primogênito entre os mortos, e príncipe do rei da terra, aquele que nos amou em seu sangue e nos lavou dos nossos pecados e nos fez rei e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, João vê ele viu os 7 castiçais de ouro, né? E os 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais estava ali o Filho do Homem. E o que o Filho do Homem queria representar para João ali? As igrejas de Deus, né? João, ele vê as igrejas. Os 7 castiçais de ouro simbolizavam a igreja, Jesus no meio da igreja. E o que é isso? É Jesus se preocupando com a igreja dele. E nessa preocupação, o que ele vai fazer? Exortar, consolar, edificar. Tem 3 preocupações aqui de Jesus com a igreja. Então ele vai revelar para João a preocupação dele com as igrejas. Ele vai liberar a palavra de alerta, né? Alerta às igrejas. É onde vai ter a lição ali das 7 cartas do Apocalipse, que nós vamos ver na próxima lição, tá? Então já tem aqui, ó, 2.1, as 7 igrejas da Ásia, né? Então os 7 castiçais de ouro representavam ali as 7 igrejas, né? Então é a visão da igreja, a visão que João vê. Ele vê os 7 castiçais, vê Jesus no meio dos 7 castiçais, né? Então ali Jesus vai mostrar a preocupação dele com essas igrejas, com a igreja de Deus. E hoje somos nós, né? Porque agora nós somos um povo só, tá? Então temos aqui nosso primeiro contato com as 7 igrejas da Ásia, cuja localização é a atual Turquia. E na próxima lição nós deteremos e falaremos mais sobre as 7 igrejas, né? As 7 igrejas da Ásia. Mas aqui nós vemos também 2 pontos importantes. No início do livro, João traz uma saudação do Deus triuno às 7 igrejas. Apocalipse 1:4. Acabamos de ler agora. Então, Pai, Filho e Espírito Santo dão à igreja graça e paz. 2 elementos fundamentais e insubstituíveis para a vida da igreja, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. A menção da Trindade, falando sobre as 7 igrejas, demonstra a total atenção e apoio de Deus à igreja. Elas são também as primeiras a receber a revelação do Apocalipse. Jesus manda que João escreve num livro a mensagem apocalíptica
e envia às 7 igrejas. Isso denota a importância que tem a igreja na presente dispensão, o dever do cristão em conhecer o livro do Apocalipse e aumenta a nossa responsabilidade para com o mundo. Então aqui, João, ele não tem apenas uma simples visão, ele tem um apoio do Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo está ali falando com João, né? Para dar a saudação às igrejas. A saudação já começa a vir pelo Deus Trino, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o total apoio, né, de Jesus Cristo. É o total apoio que a igreja está tendo dessa trindade divina de receber essa revelação. Ele já recebe ali com a saudação dos 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler aqui. Dicionário, segundo o dicionário WICF, no Novo Testamento, a Ásia geralmente se refere à província romana criada em 129 a.C. A Ásia incluía nos países da Mícia, Lídia, Cária e a maior parte da Frígia, além de várias ilhas e cidades costeiras. Inicialmente, Pérgamo era a capital, porém, mais tarde, a sede do governo foi transferida para Éfeso, onde os judeus da Ásia estavam presentes em Jerusalém no dia do Pentecoste, em Atos 2:9. Em segunda viagem, Paulo foi impedido de pregar na Ásia, mas na terceira viagem o seu ministério havia se estendido de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviam a palavra de Deus. Então, irmãos, o dever do Apocalipse, o dever do cristão em conhecer o livro do Apocalipse, ele aumenta a nossa responsabilidade para com o mundo perdido, né? Então ali, nesses países, nós já via ali, conhecia ali a perseguição que Paulo estava tendo nas suas viagens, onde as igrejas estavam sendo abertas, já estava tendo perseguição. E Paulo ali, ele já se preocupava com as igrejas, né? Já preparava as igrejas. Esse é o nosso dever de hoje. Preparar a igreja, se preocupar com a igreja, porque nós vamos ter perseguições também, né? Mas ali, o Deus Trino já dá ali total apoio para ser transmitida a mensagem ali por João, quando ele escreve a carta e chega ali já saudando a igreja, ele já sauda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem a mensagem de Cristo, tem o total apoio dos 3 na saudação da igreja e na transmissão dessa revelação para a igreja de Deus. E aí vem 2.2, que é o reino e sacerdócio. O propósito divino com Israel era que após a sua libertação do Egito, seu povo se tornasse um reino sacerdotal, uma nação santa, né, separada de toda idolatria e pecado, e que fosse luz para as nações, né? Deus, ele já queria separar esse povo, fazer uma nação santa ali. Mas o que acontece? O povo virou as costas para Deus. O povo não quis obedecer, o povo se rebeliou, né? Jesus veio e eles não receberam, né? Então Moisés, ele mostra ali as leis, o povo gosta das leis, mas depois o povo vira as costas. Olha que cruel, gente, né? Então, irmãos, mas após a consumação da obra redentora de Cristo na cruz, na sua ascensão e a descida do Espírito Santo, a igreja é identificada com os termos sacerdócio real, isso depois que Jesus morre, morte de cruz, ressuscita, sobe, né? Ele vai ao Pai e o Espírito desce. A igreja agora é uma nação só, é uma nação santa, né? Então aí recebe o nome de sacerdócio real, nação santa, né? Povo adquirido, 1 Pedro 2:9, né? E constituído de judeus e gentios salvos. Agora, judeus e gentios salvos por Cristo. Agora é um povo só, nação eleita, sacerdócio de Cristo. Agora nós somos uma nação só. Por quê? Porque ele morreu por nós, ele se entregou por nós,
Ele foi assunto ao céu por nós. Ele enviou o seu Espírito Santo, né? Tá? Então precisamos exercer, irmão, a nossa missão, interceder, representar Ele até o arrebatamento, né? Um ajudando o outro em oração para desfazer as obras do diabo. A igreja de Deus recebeu autoridade, né? Então todos agora passam a ser a um povo só. Todos nós somos igreja, somos sacerdócio real, né? Então, quando somos chamados de reis e sacerdotes, em Apocalipse 1:6, nós lemos aqui, ó, nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai, e a Ele glória e o poder para todos sempre, amém? Então, quando nós somos chamados de reis e sacerdotes, aponta ainda para o poder e a responsabilidade de interceder pelo mundo. 1 Timóteo 2:1. Nós temos essa obrigação, irmãos, de interceder uns pelos outros, né? Para desfazer as obras do diabo, né? Então, por sua graça, através da fé, encontramos nesse sacerdócio real e temos acesso ao Santo dos Santos na presença de Deus. Essa é a nossa posição agora. E quando Ele vier, temos a promessa de que reinaremos com Ele, 2 Timóteo 2:12. Então não é, portanto, de se admirar quando ouvimos João exclamar que o nosso Senhor merece a honra, a glória, o domínio, o poder, a majestade para todos sempre. Amém. Né? Nós somos sacerdócio, nós temos a responsabilidade de interceder uns pelos outros, né? Tá? Então, 7 castiçais de ouro, 2.3 da revista. Vamos correr aqui para dar tempo, o vídeo não ficar muito longo, né? Então, encontramos a Igreja de Cristo como 7 castiçais de ouro. O ouro é um metal por excelência e aponta a glória e majestade de Cristo, que dá à Igreja para manifestar o poder de Deus e ganhar vidas com a pregação do Evangelho. Em seu ministério terreno, Jesus afirmou ser a luz do mundo e deu esta mesma missão para a sua igreja, para o mundo que já é do maligno. Irmãos, olha como isso aqui é forte. A igreja, ela recebe esse poder de capacitação, né? Então, os castiçais de ouro é as 7 igrejas. O ouro é a glória e a majestade de Cristo. Essa glória que capacita a igreja para manifestar o poder de Deus. Jesus é a luz do mundo, né? Então nem todos receberam. Então, para receber a capacitação, precisa ter vida com Deus, precisa ter vida no altar, precisa ter obediência. Ninguém recebe capacitação de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Esse castiçal de ouro significa a glória de Deus, o ouro é realeza, que simboliza o poder dele sobre as nossas vidas. Esse poder, essa realeza, ele nos deu, ele nos capacita para fazer a obra dele. Porém, nós precisamos estar diante do altar de Deus. Sem a gente estar diante do altar de Deus, não tem como a gente repreender as obras do diabo. Não tem como a gente abençoar o próximo. Não tem como a gente fazer a obra dele. Não tem. Né? Então, sem submissão, a pessoa de Deus não recebe poder para executar essa obra. Para receber a capacitação, precisa ter vida com Deus e obediência. Se submeter a Deus e às autoridades. Né? Então, luz aqui, irmãos, fala de comportamento. Luz aqui fala de ser diferente entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Luz aqui representa a luz de Deus em sua vida. Se você não tem a luz de Deus em sua vida, não tem como você representar Deus na terra. Não tem como. Só representa Deus na terra aquele que está debaixo de uma obediência. Era isso que Deus estava mostrando para João sobre as igrejas. Olha como as igrejas estão. Não estão debaixo da obediência. Não brilham mais como a luz. Estão com as luzes apagadas. Estão escuras como treva, né?
Não tem como, né, irmão? Comportamento, então, é uma revelação profunda. É uma revelação que não mascara, é uma revelação que mostra a verdade, né? E quantos confronta essa verdade, irmão? Porque a verdade nos confronta. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela nos confronta, porque a gente acha que já está bem do jeito que a gente está, e não está. Não estamos. Então, por isso que a revelação veio, é tirar as coisas ocultas e revelar, e pôr para mostra, pôr para fora. Olha aí, vocês acham que estão todo mundo bonitinho, arrumadinho na igreja, e por dentro como é que tá? Né? Sem luz, sem brilho do Espírito Santo. Eita Jesus, a coisa tá boa aqui, hein? Glória a Deus. Vamos ler então o tópico 3. Visão de Deus. Já estamos indo para o final, tá? Vamos finalizar aqui. João, na ilha de Pátimo, tem uma visão de Deus triuno e em destaque vê o Cristo glorificado. Essa visão deve ter sido grande consolo para o apóstolo nesse tempo do exílio. Devemos também manter os nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, e perseverar independentemente das adversidades ou os problemas da vida, né? Então aí tem ali a Trindade Santa, né? Como ele vê Cristo num corpo glorificado, ele vê Cristo assim sobrenatural, né? Então no livro de Gênesis, que mostra o início de todas as coisas, nós já encontramos ali falando sobre a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então tem as expressões como façamos o homem à imagem e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eis que o homem é como um de nós, Gênesis 3:22, também tem aí uma comparação, né? Tem outra comparação aqui, ó. Desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entendam um a língua do outro, lá em Gênesis 11. Então, tem vários exemplos aí da Trindade de Cristo no Velho Testamento. No Novo, não está tão clara, tão explícita, mas também está falando, inclusive aqui, onde nós já lemos aqui no Apocalipse do 4 ao 7, né? A Trindade divina. Então vamos lá. No Apocalipse vemos a Trindade envolvida na revelação à igreja. O Pai, graça e paz seja convosco. Quer dizer, no Apocalipse 1:4, né, irmãos? Que vai falar da Trindade, né? Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir. Já falou dos 3, né? Aponta sim para a eternidade, o Espírito Santo dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Fala da perfeita e plena manifestação, operação do Espírito Santo. Jesus Cristo, fiel testemunha, fala de Cristo como profeta, o primogênito dos mortos, que aponta para a morte e ressurreição de Cristo, tornando sacerdote de nossa salvação, Hebreus 7:24. Fala de Cristo como Rei proeminente, Rei dos reis, que governa o destino dos homens num alto e sublime trono. É verdade que a palavra Trindade, ela não aparece no Novo Testamento, é uma expressão teológica que surgiu no 2º século para descrever a Trindade, né? Então tem aí o exemplo, né? Como o planeta Júpiter existiu antes de receber este nome, a doutrina da Trindade encontra-se na Bíblia antes que fôssemos tecnicamente chamados de Trindade, né? Ou seja, assim como o planeta Júpiter recebeu este nome, depois que já existia a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já estava presente em toda a Bíblia antes de ser denominada a Trindade. Jesus, Filho do Homem. João vê um semelhante ao Filho do Homem, né? Essa expressão tem vários significados ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento fala do homem de forma geral, em Salmos 8:4, né? Mostra o profeta humano recebendo do Deus Todo-Poderoso sua mensagem para o seu povo e várias nações, Ezequiel, né? Fala do Messias prometido em Daniel. No Novo Testamento, essa expressão ocorre 84 vezes, todas relacionadas à pessoa de Cristo.
fala da perfeita humanidade de Cristo e se tornou um título messiânico. Nesse tempo representa só Jesus, né? Filho do homem. Ele é aquele que, sendo Deus, se identificou com a humanidade como seu Salvador. O título aponta para o seu sofrimento e mestre, em Marcos 8,31, Lucas 9,5,8. Seu ministério terreno, né, em Marcos 2,10. Sua volta gloriosa, em Mateus 24. Todos esses tópicos aqui vai falar sobre Jesus, né? Sobre Jesus, o Filho do homem. Mas agora João via um Jesus triunfante que haveria de descer nas nuvens para receber o domínio, a honra, né? O reino, que todos os povos e nações e línguas o servissem. Então, a visão do Cristo glorificado. Na visão de João, vemos as características de Cristo, vestido até os pés de um vestido comprido, né? Então, vestido aos pés de um vestido comprido, fala do sacerdócio de Cristo. Cingido com o peito de um cinto de ouro, aponta para a justiça. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca e como a neve, mostra a sua honra e eternidade. Né? E os seus olhos como chama de fogo, fala da sua onisciência. Ele é aquele que conhece e esquadrinha os corações do homem, seus pés semelhante ao latão reluzente, aponta para a onipotência. Seu poder de subjugar os seus inimigos, sua voz como a voz de muitas águas, fala da autoridade e o poder da sua palavra. Então a descrição dada nos versículos 13 do 15 aplica-se no próprio Deus, especialmente ao poderoso juiz e governante do universo. João procura deixar bem claro que todos os atributos do Pai no Antigo Testamento são também atributos do Filho. Ao Filho são dados todo o poder e autoridade, tanto para reinar como para julgar. 3 tópicos importantes que nós vamos falar aí, que devemos manter os nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Perseverar, independente das adversidades e problemas da vida. Coisa linda esse livro, coisa linda é aprender de Deus tópicos importantes nessa lição. Irmãos, não fique de fora, essa revista tá poderosa, sensacional essa lição. Parabéns para o nosso escritor, para o nosso autor, nosso comentarista, que Deus abençoe grandemente a vida dele, porque realmente nós estamos numa época que precisamos de despertamento, né? Despertamento espiritual, avivamento, exortação, né? Aqui viemos abrir os olhos para a volta de Jesus que já está perto. Então essa conclusão é que aprendemos nessa lição sobre a relevância de estarmos atentos, olha aí, a mensagem de Cristo, a sua igreja, a revelação sobre o Deus uno e trino e o que fez por nós, a quem nós somos para Deus. Coisa linda. Que Deus abençoe, meus irmãos. Forte abraço para vocês que ficou comigo até aqui o final. Te espero no domingo lá na RBD, hein? Na nossa sede. Se você não tiver nenhuma igreja para ir, tá o convite aí, tá bom? Depois da IBD temos culto da manhã, depois temos o culto da noite, o culto da tarde, enfim, você escolhe aí o horário melhor para você adorar a Deus durante o dia, porque domingo é dia do Senhor, tá bom? Então fica aí meu forte abraço para vocês, que Deus abençoe e que essa lição, irmãos, possa restaurar a sua vida, que Deus possa alertar a sua vida pelo poder dessa palavra. Porque como João ali, ele disse, eu não sou nada, ele é, né? Deus é, Jesus é, nós não somos nada. O que nós devemos é fazer o papel de igreja de Cristo até o arrebatamento da igreja. Fique com Deus, um forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Lição número 3, hein? Deus abençoe.